Olá, hoje nós vamos falar um pouco então a respeito do parto sem dor e eu quero trazer um pouco do caminho que eu fiz até chegar a conseguir alcançar esse objetivo, que foi no meu terceiro parto, de conseguir ter um parto sem dor. Mas o parto sem dor ele tem vários aspectos, né? E um desses aspectos é o aspecto científico. Essa é uma parte importante que eu procurei estudar, procurei buscar mais informações seguras, de qualidade, que pudessem me tranquilizar em relação a toda a fisiologia do parto, né? Como eu sou doula, eu já vinha estudando isso há alguns anos, mas na minha terceira experiência de parto, durante a gestação eu tive um tempo de preparação, onde eu busquei informações específicas sobre o parto sem dor. E nessa busca científica eu encontrei o método psicoprofilático. Estudei esse método através de um livro que chegou às minhas mãos, chamado Parto Sem Dor, do Dr. Pierre Velain. E ele conta nesse livro a experiência dele de trabalho, né? Um experimento que ele fez com várias mulheres e o resultado que ele teve foi muito positivo, né? Muitas mulheres pariram sem dor seguindo o método. E eu estudei esse método, inclusive vi quais eram vamos dizer assim, que aspectos dele não me agradavam, ou que aspectos físicos e psicológicos eu precisava desenvolver, que aspecto da espiritualidade eu precisava desenvolver em mim para conseguir também alcançar esse objetivo. Mais especificamente falando da parte científica, eu já estudava antes, né, como doula, que existe um ciclo de medo e dor e que esse ciclo de medo e dor atrapalha no trabalho de parto, causando cada vez mais dor, né? Como é um ciclo, então, desencadeado no organismo da mulher, quando ela sente medo, ela libera, né, hormônios que vão ser carregados por neurônios, né, por sistema neurosensorial, e esses neurônios eles vão estar então com os axônios, né, com a parte receptora desses neurônios carregados desses hormônios, e esses hormônios fazem com que a mulher sinta cada vez mais dor. E com essa ocupação da dor, sentindo cada vez mais dor, acontece então um giro nesse ciclo, onde mais dor causa mais medo, e mais medo causa mais dor, e assim por diante. Então, nesse ciclo de medo e dor, o importante é a gente conseguir fazer a transformação, né? Mudar, quebrar essa cadeia. E como é que se faz isso? Colocando no lugar do neurotransmissor, no lugar onde ele recebe então a carga de hormônios que causam mais dor, colocar um outro hormônio, né? Ou ocupar esse neurotransmissor com uma outra coisa para que ele não esteja ocupado com o medo, com a dor. E aí o que seria isso? Como é que a gente faz isso, né? A gente sabe que a mente é cheia de labirintos, né? E aí a gente consegue encontrar então uma forma de enganar a mente. Então, a hipnose é uma das ciências, né, uma das formas de fazer isso. E nesse método psicoprofilático, as palavras guiam muito durante o trabalho de parto. A mulher que está em trabalho de parto, ela é muito guiada pelas palavras positivas, que tornam, então, a mente mais ocupada com o sentido dessas palavras. Mas não é simplesmente falar essas palavras, né? Existem outras práticas, como a respiração, o controle dessa respiração, uma respiração específica, o controle também dos músculos que atuam, né, principalmente na área da pelve do diafragma, esse controle respiratório do pulmão, tudo isso desencadeia então nos neurotransmissores uma cadeia que quebra essa cadeia do medo e da dor, porque os neurotransmissores ficam então ocupados com o oxigênio que a gente está respirando, né? Por esse tipo específico de respiração, acaba
fazendo com que essa cadeia se quebre e os neurotransmissores ficam ocupados com o que é positivo. E aí a gente então consegue ter um time de relaxamento. Então, durante essas pesquisas que eu fiz, esses estudos que eu fiz desse método, eu procurei treinar durante a gestação todo esse procedimento e também fiz muitos estudos e informações que também ajudaram no lado psicológico, né? Porque quando a gente quebra uma cultura de medo e de dor que está muito arraigada nas nossas crenças, isso também auxilia no processo de cura para a gente ter uma mente mais aberta e estar preparada para receber uma nova experiência, uma experiência mais positiva. Então, a respeito dessa parte científica, é isso, foi esse livro que me auxiliou muito, estudar esse método. E uma das coisas que tinha assim um detalhezinho, né? No final, na parte do expulsivo, tem um tipo de respiração e de controle muscular que é ensinado no método, que eu fiquei na dúvida porque era diferente do que eu tinha estudado durante o curso de doula e depois nas minhas experiências com grupos de gestante, né? Eu percebia que talvez esse não fosse o método certo para mim, ou que eu não acreditasse que era o mais fisiológico a fazer na hora do expulsivo, esse tipo de respiração que ele ensinou no livro. E aí eu tinha essa dúvida se na hora do expulsivo eu ia realmente praticar isso. Mas o mais importante para mim foi eu conseguir, durante o trabalho de parto, durante a fase latente, né, do trabalho de parto, que é a fase que o colo do útero está dilatando, de fato, eu consegui ter mais controle, né, da minha respiração, dos meus músculos, ter um relaxamento para passar por essas horas de trabalho de parto com mais tranquilidade, sem sentir dor realmente. Durante o expulsivo, durante o período do trabalho de parto ativo mais próximo, né, do nascimento do bebê, que é quando as contrações estão mais fortes, mais intensas, né? Quando as mulheres geralmente começam a entrar mesmo na partolândia, né, e a relatar, nos relatos que a gente ouve, as mulheres relatam muito que nesse momento elas perdem um pouco de noção de tempo, espaço, elas mergulham mesmo no córtex cerebral, né, no na parte do cérebro que é mais reptiliana, mais primitiva, que é o que traz a gente mais para a experiência de ser um animal, né, um mamífero que pare. E aí quando a gente desliga essa parte do cérebro, geralmente é quando a gente perde totalmente o controle da situação, né? E nesse caso eu fiquei um pouco pensando como seria isso, né? Se eu estou durante todo o trabalho de parto conseguindo controlar a respiração, conseguindo relaxar, conseguindo meditar, visualizar, fazer tudo isso. E na hora do expulsivo, será que é a hora que eu entrar mesmo nessa experiência da partolândia, será que eu vou conseguir manter o controle? E essa era uma dúvida que só na hora mesmo eu conseguiria responder, né? E na hora mesmo do expulsivo, eu me joguei, me entreguei, deixei a experiência acontecer do jeito que tinha que vir, senti toda a intensidade, né, daquele momento, toda a profundidade que é exigido, né, da gente nesse momento do parto, e percebi que essa entrega foi super importante, né, e no aspecto científico eu posso dizer assim que funciona, né, o método, e pelo menos o resultado para mim foi muito positivo. Eu não senti a mesma dor que eu senti nos partos anteriores, né? Nem durante o trabalho de parto, nem nesse momento do expulsivo, mas senti toda a intensidade e profundidade desse ritual sagrado que é o parto, com nada menos intenso, nada menos sagrado, nada menos prazeroso do que os anteriores, né? Então a experiência de parto no final foi muito mais, vamos dizer assim, mais gratificante, a recordação, né, o registro na minha memória celular foi bem positiva. E eu só posso comparar com os partos que eu já tive antes, então essa comparação é inevitável, né? A gente sempre compara porque são as experiências que a gente tem na vida que fazem a gente conseguir ter alguma noção do que em relação a uma coisa ou outra, né?
E como no parto tudo é muito relativo, depende muito de cada mulher, da experiência de cada uma, eu digo que esse foi o caminho que eu fiz, não significa que vai funcionar para todo mundo da mesma forma, mas eu acredito que compartilhar essa história, compartilhar esse caminho, compartilhar as ferramentas que eu utilizei para alcançar isso, podem auxiliar outras mulheres a encontrarem também o seu próprio caminho, podem ser importantes para cada mulher também ter o seu processo de autoconhecimento dentro da sua busca de poder pessoal, de autoconfiança e de todos os outros aspectos que fazem com que a gente alcance esse objetivo final de ter um parto sem dor. Então é uma complexidade muito grande de aspectos, né? E esse é só um deles, o aspecto científico. A gente também tem outros que a gente pode se aprofundar mais. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que ficou ainda na sua cabeça martelando, mas como será isso? Pode perguntar, aqui o nosso canal é para isso. Eu vou me sentir honrada de receber as suas perguntas e assim que eu puder eu respondo todas, eu posso gravar vídeos só respondendo as perguntas de vocês. Espero que vocês tenham gostado do que eu compartilhei hoje. E se você acha que mais alguém pode se interessar pelo assunto, por favor, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para receber mais notícias e continuar esse estudo aqui comigo de como foi o meu parto sem dor, que pode ser um caminho interessante para outras pessoas seguirem e se inspirarem para também quebrarem paradigmas e encontrarem uma nova forma de parir. Tá? Um abraço e fiquem com Deus.